Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, queria agradecer-lhe muito a sua disponibilidade para estar sempre nesta Comissão, até na perspectiva de que nós podíamos tratar estes dois assuntos na sua vinda na próxima semana. E esta sua disponibilidade deve ser referida aqui nesta Comissão para nós percebermos a vantagem que é termos um deputado ministro e um ministro deputado que nestas circunstâncias entendem bem o papel do Parlamento e a sua intervenção nos assuntos da governação. Sr. Ministro, se nós olhássemos para o país há 30 anos, nós identificávamos no território 3 agentes que eram decisivos nas comunidades: o padre, o professor e o carteiro. Passados estes 30 anos, nós olhamos para as nossas comunidades e muitas delas não têm padre, muitas delas não têm professor e vão a caminho de não ter carteiro. Esta realidade é uma realidade muito complexa, porque nós também estamos em presença de uma profissão que é uma das 10 profissões mais atacadas no futuro, ou seja, em vias de desaparecimento. E é tendo em conta esta realidade civilizacional que nós devemos olhar para esta questão. Nós podíamos olhar para esta questão numa perspectiva do caso, do dia. Podíamos olhar para esta questão na perspectiva de uma privatização mal feita. Podemos olhar na perspectiva de preparar ou limitar a ação do Governo para a renovação da concessão a partir de 2020. Mas importaria que nós nos ativéssemos a resolver o problema que temos hoje. E o problema que temos hoje é um problema que pode ser visto de 2 lados. Utilizando um funil, olhar pelo ponto mais pequeno, pelo buraco mais pequeno ou pelo buraco mais largo. Se olharmos pelo buraco mais pequeno, nós encontramos a dificuldade que é de termos o correio a chegar a tempo numa pequena comunidade, onde uma carta de serviço postal normal custa aos Correios, como empresa, 3 ou 4 vezes mais do que aquilo que ela paga. Mas se nós olhamos ao contrário, nós temos o negócio global dos CTTs e no negócio global dos CTTs nós identificamos uma depreciação da qualidade de serviço global. E nestas circunstâncias nós temos que encontrar aqui um equilíbrio. E este equilíbrio é aquilo que me parece difícil de encontrar. Em primeiro lugar, porque os CTTs não querem a parte má do negócio. E em segundo lugar, porque nós temos um regulador, a ANACOM, que precisa urgentemente de uma reformatação. E o primeiro desafio que eu faço ao Sr. Ministro é que, com o seu conhecimento até das questões da regulação e supervisão, olhe para a ANACOM numa perspectiva de adotar de novas ferramentas e novos instrumentos para verificar aquilo que é uma atividade que não é uma atividade tradicional da rede. A ANACOM tinha uma atividade tradicional da rede, porque tinha comunicações. Depois passou à virtualização dessa rede. E agora estamos num universo de regulação que é um universo pulverizado de acompanhamento que só se pode identificar através de 3 formas. Ou se verifica na análise concreta da reclamação diária, ou se verifica na análise sistemática através de cliente-mistério, ou se verifica na análise sistémica através do pagamento por parte da concessionária de uma auditoria semestral ou anual a encomendar pelo regulador relativamente à qualidade de serviço. E é nestas circunstâncias que nós devemos olhar para os próximos tempos na perspectiva de obrigarmos os CTTs a sistematizar a sua informação a enviar ao regulador e o regulador deve enviar à Assembleia da República. Portanto, olhando para este universo, eu diria que nós temos um problema que precisamos tratar. O problema é a menor eficiência do sistema, fruto de 2 realidades. A realidade de um encarecimento do serviço postal em partes significativas do território e uma dificuldade de estruturar a distribuição do correio em parte do território. É preciso não esquecer que os CTT já externalizaram uma parte muito significativa da entrega do correio para juntas de freguesia, onde é difícil fazer o acompanhamento da qualidade de serviço. E, portanto, nesta circunstância, nós também precisamos de ver qual é a implicação, através das reclamações
existentes na ANACOM, da distribuição postal através das juntas de freguesia e do serviço postal através das juntas de freguesia. Por outro lado, nós temos, nessa distribuição postal universal, algumas áreas que devem ser relevantes e que devem merecer uma atenção. Por exemplo, os CTTs devem ter apertadas regras relativamente à chegada das pensões. A chegada das pensões não pode ser... Há dois correios que devem ser tratados como prioritários. O correio das finanças, porque tem prazos apertados de cumprimento, e o correio das pensões, que tem uma influência naquilo que é a vida das pessoas, que são pensões normalmente mais baixas e que são essenciais para a atividade local e para a sustentação das pessoas. E, portanto, nestas circunstâncias, eu acho que nós devemos olhar para esta realidade, dizendo, a ANACOM e os CTTs têm aqui dois universos que têm que ser tratados de forma diferente. E, por último, Sr. Ministro, para não me alongar, dizer também o seguinte. O Partido Socialista não tem, à partida, dificuldades em assentar a gestão privada de monopólios naturais. O que tem a dificuldade de ver privatizações mal feitas. E a circunstância da privatização dos CTTs foi uma privatização mal feita. Foi mal feita sob o ponto de vista do interesse do Estado, foi mal feita sob o ponto de vista do interesse do prestígio da empresa e foi mal feita sob o ponto de vista dos negócios que a empresa faz, uns que têm de suportar outros negócios. Portanto, esses vasos comunicantes não foram tidos em conta na capacidade do Governo de se afirmar nesta concessão. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe deixo é a preparação do período pós-2020, encontrando compensações nos diversos negócios que os CTTs hoje têm e que são cada vez mais importantes em áreas muito significativas, designadamente a distribuição postal por grosso. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua atenção. Obrigado.